Olá, 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 seja muito bem-vindo a mais um vídeo reflexivo, instigante e provocador. A ideia hoje é discutirmos um pouco como sociedades, pessoas que não se escutam e não escutam geram expressões e modos de pensar que são, de certa forma, perversos, inadequados, enfim, e que não dão abertura a uma forma mais aprofundada, enfim, de ver a vida, as ideias. Então, uma sociedade que não escuta a si mesma, ou a alteridade, o outro, ou seja, uma pessoa que não se escuta, não tem a fundo o processo da escuta de si mesmo, ou de uma outra pessoa, esse tipo de padrão de pessoas em comunidade vai gerar uma expressão como, por exemplo, lugar de fala, ou espaço de fala. Por quê? Porque o que importa não é a fala. Eu não quero te escutar. Eu quero saber qual é o espaço que você ocupa, qual é o lugar em que você ocupa, para aí sim eu começar a te escutar. Então, vou trazer alguns exemplos de como isso é esquizofrênico, mas enfim, espero que vocês fiquem atentos aqui a essas ideias. Fizeram um experimento com um músico, um violinista de música clássica, muito conhecido e famoso em Nova York, nos Estados Unidos, e tiveram a seguinte ideia: vamos trazer esse músico de violino, assim, só o violino dele, pelo que contava no vídeo, valia 3 milhões de dólares. O nível de sofisticação, né, de aprofundamento que ele entrou na, na música. E trouxeram esse músico com esse violino desse tal valor para uma estação de metrô em Nova York. E para ele se passar como vocês devem ter visto, né, conhecem, enfim, pela internet, ou se na sua cidade você é habitante de uma cidade grande, provavelmente já viu os artistas de rua, pessoas às vezes que se fantasiam, que fazem alguma performance na rua em troco de as pessoas darem alguma contribuição, enfim. E, e eu moro em São Paulo e muitas vezes já vi pessoas com violino, com aquele, acho que é violoncelo, enfim, se apresentando, e às vezes no metrô. E muitas vezes eu paro para escutar, porque se estiver tocando ao meu ouvido, legal. E qual não foi espanto barra, como assim, já sabia que isso provavelmente ia acontecer? Esse músico, um dos mais bem pagos aí da atualidade, ou talvez até da história da música clássica, tocando como um artista de rua comum no metrô. Ninguém parou nem para ouvir, o que dirá para dar alguma contribuição financeira para o músico. Ou seja, né, qual a primeira conclusão e impressão que se tira disso? O lugar, o espaço de fala de um músico virtuoso, segundo as pessoas que não estão ouvindo o que está acontecendo, ou seja, eu não preciso nem me dar ao luxo de escutar, porque alguém tão virtuoso e tão bem pago não vai tocar na rua. Esse é o pensamento, a priori. É lógico, podemos aprofundar essa questão. O vídeo não fez essa pesquisa de é um bairro que aprecia música clássica, que as pessoas gostam, né? Enfim, esse tipo de pergunta não foi feita. Mas supondo um metrô extremamente lotado, é muito provável que algumas pessoas, uma pequena, mesmo que seja uma pequena porcentagem
dessas pessoas devem ou deveriam apreciar música clássica. Enfim. Mas a perversidade dessa expressão que parece legitimar as experiências de alguns tipos de grupos, alguns tipos de discursos, na verdade é perverso e contraproducente, inclusive, para as causas que advogam esse tipo de expressão. Por quê? Vamos pensar a questão da causa negra, afrodescendente, enfim, de valorização da cultura afro, etc. Um branco, por exemplo, não pode apreciar e valorizar essa arte ou cultura, enfim, expressões artísticas, culturais, porque ele é branco. Aparentemente é isso que passa pela. Ou se solidarizar com as questões de racismo, enfim, de exclusão, porque não há lugar ou espaço de fala para o branco falar sobre isso. É mais ou menos como um pedagogo ou uma psicoterapeuta, psicólogo, enfim, não poder falar sobre educação infantil, por exemplo, ou infância, porque ela não tem filhos. Ué, se. Olha como é muito louco. Se ser pai ou mãe automaticamente valida, e é um espaço, né, lugar de fala, como dizem, de ser um pai, um bom pai, uma boa mãe, nós não teríamos uma sociedade extremamente traumatizada e, com as dificuldades emocionais desde as mais leves até as mais absurdas por conta de criações. Entendem? Se automaticamente se tornar pai e mãe. Uma vez eu passando por uma avenida aqui famosa aqui em São Paulo, a Paulista, eu vi um pai gritando com a menina e falei, olha, não é assim, se fala com alguém, não importa se é filho, pai, mãe, tio, avô, enfim. Você é pai? Eu falei, não, mas naquele momento eu não tive. Me pegou assim, falou, ué, mas o. E aí a pessoa me enxotou e acabou saindo dali, enfim. Mas quer dizer que se tornar pai valida você ser agressivo, grosseiro, grotesco, assim, com as pessoas, com seu filho, porque você é pai. E entende como você não tem espaço de fala, você não tem lugar de fala. Você não é pai, você não pode falar como é ser pai. Então, um outro exemplo que eu me recordo. Um professor de ética da USP, famoso aí, o Clóvis de Barros, filho, né? Ele, na época, acho que ainda estava estudando ou tinha acabado de finalizar jornalismo, não me recordo, e foi para um congresso de jornalismo, ou algo assim, uma conferência, algo nesse sentido. E aí deram o microfone para ele falar, e no momento ele não tinha a repercussão social, enfim, né, de, de redes e de conhecimento do seu trabalho que ele tem no momento. Na época ele não tinha. E ele começou a falar algo polêmico a respeito da ética no, no exercício do jornalismo. Cortaram o microfone dele com menos de 5 minutos, alguma coisa assim, de fala. Cortaram o microfone dele. E ele falou: tá bom, vocês não querem ouvir, não querem saber o que eu tenho a falar, eu me retiro. E ele se retirou e, enfim, isso passou. E essa conferência, o congresso,
parece que era anual. Muitos anos depois, ele já reconhecido, professor da USP, enfim, né? Chamaram ele de volta a esse congresso, a essa conferência. E ao chegar ao microfone ali e ao seu momento de fala, ele disse: como eu estava falando, sei lá, 10, 15 anos atrás, eu vou partir de onde eu parei, vocês cortaram meu microfone, eu vou partir de onde eu parei. E ele falou durante 30, 40 minutos, não lembro, mas falou durante um bom tempo e ninguém cortou o microfone dele. Se a fala era, digamos, a mesma, e um pouco polêmica ali a respeito da ética e como se comportam, se deveriam se comportar os jornalistas, etc. Por que que 10, 15 anos depois, com todas as titulações e todos os reconhecimentos sociais, de status, enfim, ele pôde falar? Vocês percebem que não é o discurso que importa? Não é a fala que importa? Mas o emissor, ou seja, o lugar, o espaço de fala. Não é a fala que importa, é o espaço, é o lugar que você ocupa. Agora ele é um professor respeitado da USP, agora a gente vai ouvir. Antes, eu não vou te dar ouvido. Assim como não deram ouvido ao músico no metrô. Embora ele fosse um dos maiores aí, violinistas do mundo aí, talvez o maior, não sei, da música clássica, internacionalmente reconhecido, enfim. É muito curioso que a gente não... E nós agimos assim. Nós agimos assim, não importa o seu discurso. Importa de onde ele vem. E aí, como nós queremos nos tornar empáticos, saudáveis, atenciosos com as pessoas, se nós não as ouvimos? Não tem nexo. Essa expressão lugar de fala é perversa. É perversa. Voltando ao exemplo dos negros, dos afrodescendentes, enfim. Eu entendo que realmente tem experiências que, por ser branco, eu realmente não sei, não passei. Não é esse o ponto que eu tô trazendo aqui. Realmente, eu entendo isso, não tô dizendo que não. O ponto é, se alguém interessado em estar nessa pauta ou ajudar nessa pauta e contribuir só porque ela é branca significa... Aí o que importa não é a ideia. Vocês entendem isso? O importante não é a ideia, não é o que está sendo dito, mas quem está dizendo. E para uma ideia, ela é uma ideia. Não importa de onde ela veio. Não importa de onde ela veio. Uma ideia subsiste independente do seu emissor. Nós falamos, sei lá, de Platão, Aristóteles, dos poetas famosos aí, consagrados pela história da literatura. Mas se fosse o emissor que fosse importante, não teria como, porque ele está morto. O que importa e o que restou e por que restou é porque, de alguma forma, o que foi dito ou foi muito bem dito, foi muito bem explorado como ideia, tem alguma beleza no sentido da poesia, né? Então, o que é válido é a ideia por si só e não quem a emitiu. E isso já é constatado desde os... Eu não gosto muito dessa expressão, mas, enfim, parece que ficou consagrada na filosofia como os pré-socráticos, né? Porque parece que Sócrates é o antes de Cristo e pós-Cristo, né? Pré-socráticos, enfim. E como se talvez fossem os pensadores ou as pessoas que vieram antes de Sócrates fossem menores, né? Eles são antes do grande Sócrates, né? Mas enfim.
Heráclito percebeu isso. Ele falava, atentai ao logos, ou seja, atentai à palavra, à razão, ao modo de interpretar as ideias, não a mim. Atentai ao logos, não a mim. Eu, como aparência física, vou passar e isso não importa, né? O que ele está querendo dizer, atentai ao logos e não a mim, é isso. A carne, o corpo, enfim, vai se desfazer cedo ou tarde. E não é isso que importa. Atente a razão ao que está sendo dito. Como as pessoas que passaram no metrô ouvindo um dos maiores violinistas do mundo e não deram ouvidos. É irrelevante. Nem sequer pararam para apreciar um pouco de uma música belíssima. Ou seja, a música importa no lugar onde ela está e não a música. E aí é uma questão de status social e não a pessoas. Eu comecei a pensar, né, perceber diante desse vídeo que talvez para muitas, não sei dizer porcentagem, mas para muitas e muitas pessoas que estão num concerto, é uma questão de status social, não é pela música, ela talvez nem goste. Mas é um símbolo. É um símbolo. Eu aprecio aquilo? Não. Mas é um símbolo de algo mais elitizado, talvez, né? Algo mais sofisticado, enfim. E aí o que importa é o espaço de concerto, não a música. Assim como as ideias. Quantas pessoas você não deu ouvidos e ignorou de um modo peremptório, ou seja, de um modo veemente, você não deu ouvidos, porque você falou, essa pessoa não tem espaço de fala, não tem lugar de fala, ou seja, e isso não tem a ver só com questões, como eu disse, raciais, qualquer coisa. É quase como se um médico, para falar de câncer, ele tinha que ter câncer. Basicamente é isso. A ideia que, do espaço de fala, do lugar de fala, é que um médico, para tratar alguém e falar de câncer, ele tem que ter tido câncer. O que alguém que tem câncer valida e diz sobre entender, compreender o que está acontecendo com o próprio câncer dela? Enfim, a reflexão é um pouco essa. Espero que de alguma forma você tenha ouvido, porque provavelmente eu não tenho lugar de fala, então não sou formado, validado e, enfim, nem academicamente, nem socialmente. Então, mas eu sei que a ideia é mais forte do que os status. Aparentemente, num primeiro momento, parece que os status e como as coisas se desenrolam são o que são, mas as verdadeiras ideias, as verdadeiras formas de instigar e voltar a um pensamento, pelo menos numa tentativa de ser mais lúcido, é maior do que a esquizofrenia que nós estamos vivendo. Então, seja em família, seja num debate, seja num. Olhe o que a pessoa, ou no caso, escute, né, o que a pessoa está dizendo, ao invés de olhar quem é a pessoa. Faça o seguinte, se você tiver uma dificuldade, faça o seguinte exercício de abstração. Feche os olhos e só escute a pessoa. Como se fosse um emissor vindo, sabe-se lá de onde, é uma voz do além. O que essa voz do além está falando? Você não sabe onde ela se formou, enquanto faculdade, instituição. Você não sabe quais foram as experiências de vida dela. Abstraia tudo isso. Questões sociais, se tem carro, se não tem carro, se
Escute a ideia. Não é porque é seu chefe, seu diretor, seu supervisor, que a fala dele é melhor ou pior. São falas, são discursos. Quais são as ideias por trás desses discursos? E aonde pode-se ou não chegar com esses discursos? E não quem emitiu. Quem emitiu vai passar. Não é o relevante. Não é invalidando. Só que a experiência que a pessoa teve é dela. É dela. Por mais que ela possa verbalizar alguns trechos da experiência dela, vários filtros e várias camadas estão imbuídas nessa experiência. Nunca um relato de alguém é a experiência pura do que aconteceu. Ela está trazendo todas as bagagens, até de percepção. Um daltônico, por exemplo, vai trazer a sua visão a respeito de cores distorcido, porque é o seu modus operandi de ser. Mas qual é a ideia que ele traz a respeito disso, né? Então, atenha-se e fixe na ideia do que está sendo dito, e não quem diz. Porque senão, como geralmente e às vezes acontece, pessoas mais hábeis socialmente ou carismáticas parecem ter ideias melhores, o que não é necessariamente. Pode ser ou pode não ser, enfim, verdade. Ser carismático não te legitima a ser um melhor, sei lá, neurocientista. Uma pessoa carismática é carismática. Ela pode ou não ser hábil na sua área, nas ideias que persegue, enfim. Mas nós nos atemos a quem está falando. Então, se a pessoa é carismática, é muito provável que você vai comprar a ideia dela sem escutar a fundo a ideia e refletir o que pode acontecer com aquelas ideias. Entendem? De novo, e para fechar o vídeo, atenha-se às ideias e não ao tal do danado aí, lugar de fala, espaço de fala. O espaço ou lugar de fala só diz que o espaço ou o lugar é mais importante que a fala. E aí significa que nós não estamos nos escutando. Não importa o que está sendo dito, importa quem e onde está sendo dito. Tá bom? Fiquem com essa reflexão, pensem, compartilhem se fizer sentido para novas pessoas, enfim, que de alguma forma se essa ideia puder ser propagada e a gente questionar essa questão, questionar a questão, mas enfim, questionar esse assunto de lugar de fala que é perverso, e não é bom, inclusive, onde ele se aparece nos discursos em nome de, enfim, de alguma causa ou alguma coisa que parece fazer sentido. Lugar de fala está dizendo que o lugar é maior do que a fala, do que a ideia da pessoa. Então quem ocupa o lugar fala o que quiser. Como nos exemplos, ou no exemplo do Clóvis, que podia, ao ser professor da USP, titulado academicamente, reconhecimento, livros, pessoas falando dele, se tornou um lugar de fala. Então agora eu posso falar o que eu quiser. Entende? E acho que a ideia é você entender a ideia que está por trás. Não quem está falando, ou o lugar de onde ela vem. De onde vem não é relevante para a ideia. Importa se a ideia é válida, ok? Uma boa reflexão, enfim, compartilhe aí se fizer sentido. E qualquer comentário pode trazer aqui que nós faremos aí
bem bolado para conversar sobre isso, tá bom? Muito obrigado aí pela visualização. Abraço, até mais.